Vamos ver aqui no YouTube. Se nós já começamos. E vamos lá para o Facebook agora. Maravilha, no YouTube aqui também já entrou. Baruch Hashem. Perfeito. Estamos online aí nas páginas. Pessoal, shalom, shalom, uvrahá. Uma boa noite para todos vocês que estão aqui assistindo de Israel ou de Jerusalém. Uma boa tarde para você que está no Brasil acompanhando esse novo horário, que agora acabou o horário de verão, né, no Brasil. Então agora está sendo 5 da tarde no Brasil as aulas, horário de Brasília. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que se encontra em todo e qualquer lugar do mundo assistindo a essa aula aí firme e forte, todo domingo e quarta-feira. Estamos aí colocando nas páginas agora do Facebook. Dan Hamavra, muito obrigado a você. Página Judaísmo, Modo de Vida, já está compartilhado, iniciando lá para todo o público que acompanha essa página, uma página maravilhosa, só com coisas ortodoxas e corretas. Eliezer David Stern, muito obrigado também por você abrir portas por essa página maravilhosa chamada Portal Hassídico. Estamos aí na terceira página que nós vamos colocar, sempre nessa ordem que aparece para mim, Torá com você, essa minha página oficial. Se você ainda não curtiu ela, entra na página Torá com você e curte. Assim você vai estar seguindo e acompanhando todas as notificações, aulas e notificações importantes para os nossos estudos de Torá juntos. Tá bom? Estamos aí por último e muito importante, Sur Israel Ortodoxa, Maria Dassa, muito obrigado a você por essa página maravilhosa sua, somente passa coisas corretas e ortodoxas em todos os sentidos. Tá bom? Bom, pessoal, estamos aí online agora no Facebook, todas as páginas. Estamos aí também online no YouTube. Shalom, shalom a todos vocês que estão entrando. Depois fazer questão de botar aí e assistir o nome de todos vocês em todos os sentidos. Shalom, shalom a todos os nomes que estão entrando e dando um agradável alô. Bom, pessoal, quero dizer, como sempre, como introdução final, coloque aí, quero fazer daqui a pouco falar em especial, coloquem nomes aí para a cura completa, Refuah Lemá, tá bom? Coloque nomes aí, você judeu, nomes também não judeus, e que Hashem dê cura completa para todos os nomes que estão sendo colocados, verbalizados, mentalizados, anotados, junto com todos os doentes do povo judeu, amém ve amém. E também convido você a colocar nomes para elevação da alma, tá certo? Ou seja, pessoas já faleceram, em especial para Maria Aparecida Ceruti, tá certo? Para a elevação da alma dela, em especial essa aula. E também coloque nomes aí, judeus, não judeus, e peço a Hashem, por favor, eleve a alma de todos os nomes que estão sendo escritos, mentalizados, verbalizados e escritos, junto com todos os falecidos do povo judeu. Amém, ve amém. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos estar começando aí. Hoje é 7 de Adar, hoje é o dia que nasceu e é o dia que morreu Moshe Rabbeinu Moisés. Estou falando isso antes de dizer vamos começar nossa aula, porque quando alguém assistir amanhã, depois da manhã, o ano que vem, não importa para a pessoa o dia, né, da calendário hebraico, para a pessoa quando ele for procurar o assunto dessa aula. Então estou falando disso antes da parte que vai cortar. Hoje é 7 de Adar, o dia do nascimento de Moshe Rabbeinu Moisés e o dia do seu falecimento, 120 anos inteiros e completos, perfeitos. Então acendi uma vela também para elevação da alma, se é que dá para elevar mais, e pedir para Hashem, pelo mérito de Moisés, que a gente possa seguir os seus passos, seguir os passos da nossa Torá, todos os profetas, e fazer o serviço perfeito somente para quem? Para Hashem. Esse é o nosso Deus único. Pessoal, então vamos lá, sem mais delongas. Tudo pronto, tudo certinho? Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema tão importante como todos da Torá, né? Eu falo toda aula, esse tema é muito importante. Bom, me parece que todos os temas da Torá são importantes, mas eu falo isso com muita empolgação, frisando e focando o tema que nós estamos falando. E hoje um tema que, além de importante, tá bom? Estamos aí com 150 pessoas ao vivo. Além de importante, ele também é emocionante, que ele é o templo, a casa de Jerusalém, a casa de Hashem, entre aspas, e vamos explicar tudo isso. Pessoal, em hebraico, o nome dele, Beit Amikdash, a casa sagrada, o templo sagrado. Esses são os nomes que a gente colocaria em português. Só que Beit vem da palavra Bait, que é casa. A casa de Hashem.
Pessoal, para que Hashem precisa de uma casa? Já falei isso no meu canal, já falei isso há pouco tempo atrás, de relance, e quero falar nessa aula em especial. Para que Hashem precisa de uma casa? Bom, Hashem não precisa de nada, na verdade. Hashem ele é, Hashem ele foi, e Hashem ele será perfeito, independente de toda e qualquer ação nossa. Porém, a casa para Hashem é para que nós possamos vincular, para que nós possamos direcionar os nossos pensamentos, falas e ações da forma correta para algum lugar específico. Por quê para algum lugar específico? Porque a conexão entre o mundo físico e o espiritual, ela existe através de portas, através de corredores espirituais que conectam esses dois mundos. E nós sabemos que o principal conector desses dois mundos é através desse lugar em Jerusalém chamado Templo Sagrado Beit HaMikdash. Ele existindo ou ele não existindo. Antes do primeiro templo já existia essa santidade nesse local, no Monte Moriá, e depois da destruição do segundo templo, até o terceiro que virá em breve, também o lugar sagrado continua igual. Nós vamos explicar isso direitinho durante essa aula. Pessoal, na verdade, nada que Deus faz no mundo é para Ele, e sim para nós. Então, na verdade, Hashem não precisa de uma casa, mas nós precisamos conectar a nossa mente com um lugar específico. A gente já enfrenta uns desafios muito grandes, que é a contradição com a mente humana. A mente humana ela é limitada, ela é presa ao tempo e ao espaço, ela é presa a todos os limites que nos trazem esse mundo físico. Então, agora é tentar entender Deus, que ele não é palpável, ele é intocável, ele está acima do tempo e do espaço, ele é onipresente, onisciente, ele é unitudo. É difícil, porque nós somos o contrário disso. Nós somos o contrário disso. Então Hashem criou no mundo, algo físico. Não para que a gente servisse ao físico, e sim para que a gente utilize o físico para elevar para o espiritual e assim criarmos essa conexão tão grande com Hashem. Aqui começa o motivo do porquê existir o Beit HaMikdash, em português o Templo Sagrado. Bom, pessoal, segundo motivo, porque ele demonstra a piedade máxima de Hashem. Ou seja, você errou como judeu na China, mas você poderia, qualquer época do ano, principalmente nas 3 festas, que é Pesach, Shavuot e Sukkot, você poderia subir a Jerusalém, assim se fala subir, independente se você estava num lugar mais alto, você estava no Monte Everest, você também fala subir para Jerusalém, e lá você trazia primeiro o seu coração arrependido, que é você se purificar com pensamento, pedir desculpa para Hashem pelo que você fez de errado, senão não vai adiantar nenhuma atitude sua, primeiro o arrependimento. Em seguida você trazia um sacrifício, por exemplo, hatat, que era de pecado, tá certo? E com isso era expiado o seu pecado. Ou seja, primeiro precisa do seu arrependimento de coração, da sua reza, e em seguida de um sacrifício. Então, o Beit HaMikdash, em segunda razão pela sua existência, ele vem como piedade máxima. Piedade máxima. Para que Hashem diga para você, olha, quando você entender que você errou e você ficar arrependido, então eu quero que você se encontre lá naquele local. Naquele local que vai ser a minha casa. Vai ser um local onde lá eu me revelo mais do que os outros lugares. E aqui vem o terceiro motivo de existir o Beit HaMikdash. Pessoal, Deus ele se encontra em todo lugar do mundo. E eu quero trazer uma frase aqui, um certo desafiadora, um certo polêmica para vocês. Se Deus está em todo lugar, significa que ele está também no local de idolatria. Não que ele esteja querendo aquilo, mas ele está, certo? Porque se tem uma galinha lá sendo oferecida no local de idolatria, aquilo é parte de Hashem. Porque Deus criou a galinha. A galinha é parte da vida de Hashem. Não existe outro Deus, não existe outra coisa. Então eu quero que entenda uma frase polêmica, mas que ela não saia de controle. Que Deus ele se encontra em qualquer lugar. Então se você pega o local, um dos maiores locais de idolatria hoje em dia, é o Vaticano. Você vai no Vaticano, em Roma, existem mais de 500 santos que foram canonizados, né? Pessoas que foram ditas como divindades. Isso é idolatria pesada, coisa que mais Deus odeia.
Então você imagina o Vaticano. Deus, ele está lá também? Tá, claro. Porque ele está em todo lugar do mundo. Então, peraí, Rabino Elial. Então, qual é a diferença, depois dessa frase polêmica, entre o Vaticano e, sem querer botar na mesma comparação, né? Mas tendo que comparar aqui por necessidade, com o Templo de Jerusalém que Hashem mandou construir. Qual que é a diferença entre ambos? Hashem não está nos dois? Resposta. Hashem num Vaticano ou qualquer outro local com muita idolatria e impureza espiritual, Deus ele se revela no mínimo da sua potência necessária para aquilo se tornar material. Ou seja, para aquela construção de idolatria ter vida, ou seja, ela existir, ela ser algo tocável, ser uma pedra, ser alguma existência material, Deus ele se revela com o mínimo possível de santidade e providência divina para aquela existência. Tá certo? É mais ou menos como quando uma pessoa faz uma prova, então, por mais que ele tirou 0, eu preciso corrigir ela. Por mais que na prova a pessoa não colocou nenhuma sabedoria porque ele tirou 0, mas ainda assim o professor vai ter que escrever errado, certo ou 0. Ou seja, isso representa a realidade do livre-arbítrio. Se alguém quiser fazer idolatria, não é que ele pode, mas ele tem a possibilidade, ele tem um potencial de fazer idolatria. Deus ele vai estar naquele lugar também? Também. Só que a sua revelação é mínima. Por isso que metaforicamente nós dizemos que Deus não está naquele local. Isso é metáfora, porque Deus está em tudo. Mas Deus ele despreza qualquer lugar de idolatria. Qualquer lugar que alguém enalteça algo ou alguém que não seja só Hashem, é idolatria. É por isso que pessoas aqui do meu canal, principalmente não judeus Bnei Noach, às vezes ficam um pouco mexidos quando eu falo de acender uma vela para um sábio. E as pessoas, eu entendo elas logo conectam isso com, caramba, o que aparece na igreja é idolatria. Mas não, já que a gente está aqui no local certo, já que nós estamos aqui no caminho correto de Hashem, Torah e Mitzvot, a gente também precisa saber que tem certas coisas que não têm ligação com idolatria. Ainda mais quando o seu pensamento é puro. Por exemplo, alguém morreu. Você acende uma vela para a elevação da alma, porque o fogo da vela é equiparado à alma, e você pede para Deus, só para Deus, para elevar a alma, para ter piedade daquela alma. Essa é a prova que isso não é idolatria. Se fosse idolatria, eu acharia que a alma pode me ajudar, eu rezaria para a alma, eu acho que ela pode me conceder um pedido. Nada disso é judaico. Nós pedimos só para Deus. Mas a gente tem que saber que não é porque nós vemos muita idolatria por aí que a gente tem que achar que também é alguma coisa no judaísmo que lembre coisas de fora são também idolatria. Isso é muito importante a gente não bater nessa tecla errada. Tá bom? Pessoal, então, esse é o texto, 3 motivos que eu dei para vocês porque existe o Beit HaMikdash. E por outro lado, só para concluir, no templo sagrado, Deus é onde ele se revela ao máximo. É onde milagres revelados acontecem, onde a luz de Hashem é completa. Tem partes do templo sagrado que a gente vai falar, que não é qualquer pessoa que pode entrar. Só o Cohen, que é o sacerdote, tem uma linha dele sacerdotal. E só o Cohen Gadol, que é o sacerdote máximo, supremo, pode entrar. Uma vez ao ano também, não é todo dia, que é Yom Kippur, o dia do perdão. Então a gente vê que existe uma hierarquia espiritual, degraus espirituais diferenciados, até mesmo dentro do próprio local chamado Beit HaMikdash, o templo sagrado em português. Pessoal, vamos lá, com as 190 pessoas aqui ao vivo, vamos entender mais alguns pontos. Para que existir serviços no templo? Vamos agora para uma pergunta dentro da primeira que a gente fez. Para que existe serviço? Você pode chegar para você e falar, fala para mim, Deus, eu peço perdão, fala para mim, Deus, eu me arrependo, e isso já vale como código do teu arrependimento. O motivo que nós fazemos serviço no Beit HaMikdash, fazíamos, né? E vamos fazer quando voltar ao terceiro templo em muito breve, hoje ainda, se Deus quiser, amém? Nós fazemos da forma mais material possível. Por quê? Porque o nível daquele local é o mais espiritual possível. Nós explicamos aqui em algumas aulas sobre o Shabat, que um dia eu quero dar uma aula sobre o Shabat, muito especial, que no Shabat é o dia 7, é o dia que é o dia mais elevado espiritual da semana. E justo nesse dia, é o dia que nós mais agimos com materialismo. A roupa mais bonita, um vinho, uma carne, perfume gostoso. Por quê? Porque justo pelo Shabat ser um dia tão espiritual, nós aproveitamos
para elevar toda a matéria. Acho que é a terceira vez que eu falo isso e nesses quase 9 meses de aula. E é importante bater nessa tecla, para você saber. Então a mesma coisa no templo. Quando você pegava um carneiro e fazia um sacrifício com ele, várias psicologias aqui estão dentro dessa situação. Primeiro, para você conseguir elevar em arrependimento algo que você fez de errado, precisa se utilizar uma matéria com alma. No caso, o sangue de um animal tem a matéria com alma. Quando você fazia esse sacrifício, você elevava essa alma com a matéria. Aquele carneirinho é o carneirinho mais sortudo do mundo, porque em vez de ele existir somente com a mesma cara de carneiro do que todos os carneiros do mundo, e ficasse comendo ou serviço para ficar no zoológico, ou para a criança ficar brincando e fazer carinho, ou para o ecossistema, que eu sei que é importante, agora ele tem um propósito espiritual. Agora ele faz parte do objetivo máximo da criação, que é servir a Hashem. Quando uma pessoa levava um carneiro, ele tinha alguns sofrimentos. O primeiro é comprar um carneiro. Não sei quanto é que custa hoje em dia, mas dependendo do local você vai comprar R$1.000. Então, gastar um dinheiro alto em comprar. Ou seja, o dinheiro não é dinheiro. O que é o dinheiro normalmente? Ele é fruto do seu trabalho suado. Então, quando você compra um carneiro para levar para o templo, naquela época, isso já era o primeiro sofrimento que você tinha. Era um gasto muito grande. Segundo, quando você viu o animal sendo morto. A Torá fala que quando você viu o animal sendo morto, você tinha que fazer o seguinte raciocínio. Hashem, eu sei que por eu errar, isso tinha que ter acontecido comigo. Mas como você é piedoso e você considera que a criação mais importante é o ser humano, ou seja, o centro é o ser humano, e os animais, as árvores, eles servem como entorno disso da criação, coisas esplêndidas para servir ao homem. E quando eu falo servir ao homem, eu não digo que nós temos que agir com maldade com o animal, isso inclusive é um dos 613 mandamentos, que é proibido dar um peteleco sequer no animal, e sim eu quero dizer com humildade que o animal, ele não é um ser falante espiritualizado que vai rezar, botar tefilim e jejuar Yom Kippur. O animal, ele não tem essa elevação. Então ele serve como utensílio, ele serve como ferramenta para elevar mais ainda o nome de Hashem e fazer esse contato mais forte entre a gente e Hashem. Então, quando você tinha um sacrifício, você falava, Hashem, eu sei que esse animal não era para morrer no meu lugar. E quando eu olho esse animal, eu vejo claramente, Hashem, que esse animal não merecia isso. Qual é a prova que esse sentimento ficava mais forte ainda, pessoal? Que você não vê nenhum animal selvagem sendo oferecido no templo. Não tem animal selvagem. Qualquer animal carnívoro que come outro animal, ele não poderia ser oferecido no templo. Por quê? Porque o templo, o animal que estava sendo oferecido no templo, era para representar a piedade de Hashem. Se você pega uma onça, amarra ela, e essa onça já te dá medo. Antigamente, que a gente vivia num ar muito mais florestal, muito mais de natureza, quando aparecia uma onça, você logo por legítima defesa, se você precisasse, né, você podia matar o animal se você visse que ele ia comer você, a tua família, né, e a cidade inteira. Aí, nesse caso, você poderia matar o animal. Então, você veria uma onça como um animal já selvagem. Agora, vê um cabritinho, vê um bezerrinho, vê uma vaca, o que ele fez para você? Nada. E mais ainda isso traz para você o sentimento de culpa, piedade, pureza, doçura, um animal que não fez nada. Deus queria que duas coisas boas acontecessem. Que você se arrependesse de pronto coração, de prontidão. E número 2, que aquele animal fosse elevado. Ou seja, o motivo da existência daquele animal fosse processado até o fim com aquele sacrifício. Hoje em dia, com o pensamento que nós temos com os animais um pouco errado, como Deus, perto do que Deus criou, nós temos um pouco de dificuldade disso. Hoje em dia as pessoas olham, às vezes, o animal importante como um ser humano. Eu não conheci uma ou duas pessoas somente que me dizem que preferem cachorro ou gato do que gente. E preferem mesmo. Estão comparando, inclusive, mãe, pai e irmão. E eu sei que justo essas pessoas são as pessoas que sofreram muito. Por isso a gente tem que julgar bem. A gente não tem que julgar, a gente pode analisar racionalmente, como eu falo muito no meu canal, para saber como eu devo agir. Porque se a gente julgar bem e falar, pô, então eu vou nessa também, eu vou começar a achar que animal é mais importante que minha mãe, que Deus, então eu vou errar. Então uma coisa é julgar bem aquela pessoa e saber que ele sofreu, e eu não sou ninguém para julgar ela, número 1. E número 2, em separado, analisar, eu devo seguir esse caminho também, como eu devo agir. Então, pessoal,
Quando uma pessoa age assim, pelo menos eu acho que 100% das pessoas que eu conheço que são assim, são pessoas que sofreram tanto com o ser humano, senão não faria sentido. Porque eu tenho minha mãe, tenho meu pai, e digo que eu prefiro meu cachorro que a minha mãe que o meu pai, pô, alguma coisa ruim aconteceu aí. Então, são pessoas que, infelizmente, trocaram as bolas pelo sofrimento que passaram. E eu não estou aqui para julgar elas. Estou aqui para fazer você entender que na nossa geração nós estamos com um problema sério de conclusões que nós fazemos em cima do animal. Por exemplo, você vai no Canadá e começou lá uma votação no parlamento que já iniciou, já tem um ano, você encontra isso em alguns jornais brasileiros, sob permissão de fazer preliminares sexuais com o animal. Porque se o animal está gostando, ele até abana o rabo, por que na lei estaria dizendo que é proibido? Olha que loucura. Então isso abriu porta no Canadá para alguns perfis de Facebook e Twitter e Instagram serem fotos de uma pessoa com o animal dizendo que aquilo tinha um relacionamento sério com o animal. Zoofilia. Só que não zoofilia agora só para sexo. Ele é o meu amor da minha vida. Então olha que pesado. Gente nos Estados Unidos que passa testamento pro cachorro. Eu acho que umas loucuras assim, isso não é saudável, isso não é bom. Uma coisa é achar bonitinho o animal, entender que ele tem um serviço nesse mundo, tratar ele muito bem. E outra coisa é achar que ele é Deus, ele é tua mãe. Não é assim que funciona. Então, hoje em dia, eu sinto no meu linguajar um pouco de dificuldade, porque eu sei que não é um assunto tão agradável falar, por exemplo, do sacrifício da morte do animal. Mas para quem entende, entende. Obrigado, Beto, pelo chazinho maravilhoso. Baruch Hashem. Só aproveitando já para fazer, quem está ao vivo fala amém. Aproveito você, muita gente me fala no particular. Elial, eu logo preparo um refrigerante, outro fala eu preparo uma cerveja, outro eu preparo um todinho é gostoso. Pessoal, aproveita para tomar alguma coisa comigo, comer alguma coisa comigo, que isso para mim aumenta mais ainda a honra. Obrigado, Renan Schumacher, meu aluno que trouxe, e a mamãe dele, Dona Esther, que também fez a malinha para trazer esse mate. Obrigado demais. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol niyad vayot. E obrigado, Berta, senão eu apanho depois da aula. Pessoal, então no que servia esse serviço para o judeu quando fazia esse sacrifício? Todas essas coisas que a gente está falando. Arrependimento verdadeiro, sentimento de culpa, o que aquele animal tem a ver, o dinheiro que ele gastava, ir para Jerusalém. O cara podia morar em Pequim, o cara podia morar no Brasil, ele ia ter que ir até Jerusalém. Gastar muito dinheiro para chegar lá, sofrimento, tempo. Sofrimento não de estar em Israel, mas tempo de viagem, ainda mais antigamente. Opa, podia demorar 2 anos para você chegar em Israel, dependendo de onde você estava no mapa. Tudo isso faz sentido. Para o não-judeu também. Uma novidade que eu vou falar para vocês, que muita gente não sabe, é que o não-judeu também poderia entrar no Beit HaMikdash no templo. Não era somente para os judeus. Era judaico, era principalmente o povo judeu, isso é óbvio. Mas o não-judeu também poderia fazer sacrifícios. Principalmente na festa de Sukkot, na festa das cabanas, que é a festa que a gente se alegrava, que tem Simchat Torah em seguida, que a gente enaltece a Torá escrita, mas principalmente a oral. Nessa época, o povo judeu convidava os 70 povos, porque existe 71, o povo judeu no caso, que está convidando, e os 70 povos, a cada um, ou seja, o dirigente de cada povo, a trazer um sacrifício. Por quê? Para ter sucesso para aquele povo, para ter paz entre aquele povo e Hashem, para ter paz entre o povo judeu e os outros povos, para que seja tudo na camaradagem, na broderagem, todo mundo ser brother, todo mundo ser parça. A ideia sempre foi essa, paz e amor. Tanto que a gente sabe que a visão do povo judeu é tão paz, que quando um povo quer destruir o povo judeu, a Torá fala, povo judeu, estenda a mão 3 vezes. Não é tipo, 1, 2, 3, estende, acabou. Não, faça de tudo para comprar a paz. A paz é muito importante no povo judeu. A paz, ele é na reza da Amidá, que é a reza de 19 bênçãos que nós fazemos em pé, com os pés juntos, que é a reza mais importante do Sidur. Qual é a 19ª bênção? Qual é a bênção última e a mais importante da Amidá? Baruch atah Hashem yevarech et amo Yisrael b'shalom, amém. Bendito é você, Deus, que você abençoa o povo judeu em paz. Porque a paz, ela consegue aguentar como utensílio todas as outras bênçãos da Amidá para ser elevada para o mundo espiritual. Estou falando para vocês, é Kabbalah. A paz, ela é o utensílio bastante para carregar todo esse mundo, fazer tudo valer a pena. A paz. Só que, se o povo vai vir te destruir, então a gente não é o otário, a gente não é o trouxa lá dos direitos humanos, que a gente vai dizer, não, por favor, primeiro me dê um tiro para depois eu atirar de volta. E por aí vai. Por isso que tem alguns alunos que me falam,
Por em particular, Rabino, eu sou policial. E eu já fico logo fã. Por que eu fico fã? Porque desde criança, quando a criança exerce o sentimento de justiça, e aqui eu mando realmente um abraço e uma lembrança especial para todos os policiais que estão assistindo, todas as pessoas da área de saúde, educação, que são as 3 coisas principais de um povo, que é educação, segurança e saúde. Essas pessoas, e especificamente agora da segurança, as pessoas são heróis. Heróis do mundo, heróis do povo de Deus, são nossos soldados que estão nas fronteiras aqui de Israel, são nossos heróis. Um policial, ainda mais no Brasil, ganha pouco, tem que subir às vezes lugares complicados. E ainda fica gente imbecil dizendo que tem que tomar tiro para depois ele atirar de volta. Isso também não é judaico. Só da pessoa querer te matar com uma arma já é o bastante para você poder atirar nela. Isso já é legítima defesa. Então a gente tem que realmente levantar um pouco a moral no Israel, no Brasil, de qualquer país que esteja assistindo, da nossa segurança. A gente tem que levantar a moral. O Rav Ovadia Yosef, o maior rabino sefaradi da nossa geração, que morreu há 5 anos atrás, ele falou claramente, quando você vê um soldado, beija ele, agradece ele, né? Olha que clube do Bolinha da Luluzinha. Homem beija homem, mulher dá um abraço na moça. Por que está dizendo isso? Enaltece essas pessoas que estão sendo heróis, enaltece as pessoas que enquanto você está dormindo, enquanto você está comendo sopinha quente, tem gente aí que está achando que pode morrer e não voltar para casa. Então, um abraço especial para os policiais que estão assistindo. De verdade, eu falo isso, sou fã mesmo, porque eu acho que isso é muito importante. Muito importante a gente vibrar e enaltecer essas pessoas. Então, vamos voltar aí que eu fugi legal. Tá? A gente falou da questão da segurança, da paz, que é por isso que os não-judeus também podiam fazer sacrifício. Vamos voltar aqui direitinho. Quando o não-judeus ele podia também durante o ano entrar no templo. Só que existia uma hierarquia, até onde o não-judeu poderia entrar. Até porque os judeus também não poderiam entrar em vários lugares no templo. Então existiam várias regras, tá bom? A aula não é para falar especificamente da qual lugar a pessoa podia entrar, porque isso é para uma próxima aula que eu gostaria também de fazer em breve. Pessoal, existem 7 coisas que Deus criou antes do mundo. Tá certo? 7 coisas que Deus criou antes do mundo. Tá? E para não me confundir, eu quero falar aqui na ordem. Quais são as 7 coisas que Deus criou antes da criação do mundo? O Gan Eden, que é o paraíso espiritual, o local máximo espiritual que existia, onde Deus criou Adão. O Geinom, que é esse local espiritual, onde a pessoa sofre, principalmente pela vergonha, por consciência, pelo que ele fez de errado. Torá, terceira coisa. Tshuvá, que é o arrependimento. O Beit HaMikdash, que é o templo sagrado antes da criação do mundo. Kisei HaKavod, que é o trono celestial de Deus que conectava com o templo, que isso é metafórico e espiritual. Número 7, o nome de Mashiach. O nome de Mashiach, que vai vir em breve, que a gente precisa de muitas pré-condições ainda para serem vencidas, serem galgadas. E alguns dizem também uma 8ª coisa, que é o inseto chamado Shamir. Berta falando no... E aí, pessoal, uma 8ª coisa também que dizem que pode ter sido também que antes do mundo é o inseto Shamir. Que aí eu já começo a falar para vocês. Como é que o templo sagrado foi construído? Com o Shamir. Por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que o primeiro alicate do mundo, ele não poderia ter sido formado. Para você fazer um alicate, você precisa de um outro alicate. Então tem vários utensílios de ferro, ou várias coisas que precisam ser cortadas como rochas imensas, que fisicamente falando é bem difícil de construir. Eu, quando estava passeando, num passeio turístico aqui, túneis do Kotel, que é quando você baixa 9 andares do templo sagrado lá embaixo, e aí você vê o chão da época antiga onde era o templo sagrado. Eu conversei já com alguns guias desses lugares. Esses guias normalmente estudam muito sobre a área, e tive o mérito de conversar com um rabino, que ele é um dos diretores de arqueologia de Jerusalém. E ele falou claramente para mim, Elial, dificilmente encaixa essas teorias modernas de dizer como foi construído o templo. Dificilmente encaixa. Precisaria realmente, como a Torá fala do inseto Shamir, que é um inseto que ele tinha um tipo de forma de laser, igualzinho que a gente entende hoje por laser. E esse inseto, ele cortava todas as pedras para você levar para o templo. Você cortava ele na medida exata. E aí eu pergunto para vocês, como é que esse inseto ficava quieto? Porque ele podia sair que nem o Ciclope lá do X-Men, para quem já assistiu, ele poderia sair cortando o mundo inteiro.
Então você guardava ele aonde? Num quadradinho de chumbo. Você tinha um quadrado feito de chumbo, uma caixa de chumbo, e lá era guardado esse inseto chamado shamir. Por que é curioso? Porque justo por Kabbalah, tem alguns rabinos, Rav Haim Kanievsky, e outros kabbalim, Rav Mordechai Eliyahu, alguns cabalistas que escrevem em seus livros, que uma das formas de você tirar mal olhado de outra pessoa, e ele é judaico, mas hoje em dia está um pouco escasso nas traduções ortodoxas, mas é ortodoxo e é correto, se fazer quem quiser, porém da forma direitinha, se tira mal olhado com chumbo. Porque o chumbo, ele seria o corte entre uma energia boa e a ruim. Parecido com o shamir, que ele ia lançar um laser e a única coisa que conseguia deixar ele quietinho e o laser não passar por outro lado era o chumbo. Olha que interessante, pessoal, estou falando para você, que curiosidade louca. Pessoal, então eles cortavam com shamir. Aí você pergunta, como é que levavam a pedra do determinado local de Jerusalém, porque óbvio que não iam cortar na Índia, iam cortar bem pertinho, como é que levavam até o monte do templo, ou em hebraico, Har HaMoriah, o monte do templo? Como é que levavam essa pedra para lá? Tem algumas teorias interessantes. Quando eu vou nesses locais aqui de museus, aparece uma das teorias mais famosas, é você primeiro cortar a pedra com o inseto shamir, depois ela no chão, se fazia sempre numa altura, se cortava um pedaço da rocha, numa altura que desse para andar na rua. E aí o que você fazia? Você pegava cavalos, e aí você botava vários pedaços de árvore, várias árvores, na direção perto da pedra. Então minha mão aqui é a pedra, botava várias árvores aqui, caules de árvore cortado, e aí você puxava com uma corda, e aí ia passando por cima das árvores, como se fosse um trenzinho, ia levando. E depois por um sistema de andaime e de roldana, que cada roldana que você faz, ele faz com que o peso desça a sua metade, né? Então se a coisa tem 1 tonelada, 2 roldanas fazia ficar 500 quilos. E aí dessa forma, até colocar no seu lugar correto. Pessoal, só que isso também é um pouco difícil para alguns arqueólogos, e a Torá fala que por milagre também muitas pedras eram colocadas lá. Quem gosta de comparar a construção do templo com outra construção dizendo que também teve milagres? A pirâmide do Egito. Só que muita pouca gente sabe. Para quem quiser, assiste a minha aula sobre provas da Torá por arqueologia. Tem muita informação interessante, muita sabedoria lá. Tem que saber que quem construiu as pirâmides do Egito foram os sumérios, ou seja, filhos de Noé, que já eram hebreus, eram os judeus da época. E existia muitos milagres. Inclusive, você encontra hoje em dia informações cravadas em arqueologia que 2 das pessoas que estavam escritas lá como ajudando na construção era a mãe de Moshe, Yoheved, e a irmã de Moshe, Miriam. Então, no nome cravado em arqueologias foram encontradas por aí, são pessoas que ajudaram de alguma forma a construir a pirâmide. Então, existia muito milagre para construir o templo. Pessoal, vamos lá. Por que Jerusalém, em hebraico, ela está no plural? Yerushalayim, está escrito no plural. Podia ser Jerusalém, Yerushalayim. Então, se você pegar no singular, dá Yerushalem, uma cidade perfeita. Então, quando você divide Jerusalém em hebraico ao meio, dá mais ou menos ali, com uma diferença de uma letra, a palavra, a cidade perfeita. Quando ela está no seu estado original, no plural, ela mostra uma coisa que a Guemará e a Kabbalah já explica, é que existe a Jerusalém física e existe exatamente acima a Jerusalém espiritual. Quem falou sobre ela em primeiro lugar? Bom, de forma indireta, já foi falada várias vezes na Torá, de forma direta foi o patriarca Jacó, da qual ele olha e fala, uau, aqui são os portões do céu. Ele fala isso exatamente em cima do Beit HaMikdash, aonde é o templo sagrado. Então, no templo sagrado, ele olhou para cima e falou, aqui são as portas do céu, aonde existem a Jerusalém celestial. Pessoal, em outras palavras, existe o Beit HaMikdash físico, que a gente vai falar as datas e construção e tudo mais, e existe o Beit HaMikdash espiritual. Baruch Hashem, só 250 pessoas aí ao vivo.
Esse Beit HaMikdash e Jerusalém celestial, eles sempre existiram. Porque, como nós falamos, o Beit HaMikdash foi construído antes da criação do mundo. Estava lá já. Ok? Já existia lá. Hashem, ele criou o Beit HaMikdash vindo de uma nona criação que Hashem fez, uma nona criação, depois das 8 que a gente falou. Tem as 7 principais, uma oitava que é o inseto Shamir antes do mundo, e tem uma nona, que é Even Ashtia, que é a pedra fundamental. Não é Harry Potter não, mas a pedra fundamental, que é da onde foi retirado ali o mundo. E aí é muita Kabbalah por trás, não dá pra gente falar da pedra fundamental e esticar muito nela. Mas da pedra fundamental em hebraico chamado Even Ashtia, que é a pedra que bebe, ou seja, jorra o mundo, Deus de lá, ele criou o mundo. E é igual a Torá fala um bebê. Assim como um bebê, ele está na barriga da mãe, e ele vai se sacudindo nos meses que ele está ficando mais forte, 5, 6, 7, 8, 9 meses, até sair para o mundo. E aí, se criança pode agora ir para 4 cantos do mundo, ele pode viajar e andar por aí. Assim também o mundo. Tinha uma pedra, o mundo sai da pedra, e agora ele se estica pelos 4 cantos do mundo que nós conhecemos. Tá certo? Como foi escolhido o lugar do templo sagrado? Vamos falar umas coisas interessantes, umas curiosidades bem legais, umas bombas bem maneiras. Primeiro, Adam Arishon, Adão, primeiro homem do mundo, ele foi criado bonitinho em cima do local do Beit HaMikdash no templo de Jerusalém, aonde era o Gan Eden, o jardim do Éden. E ele foi criado especificamente no lugar do altar, do Mizbeach em hebraico, que é onde se fazia os sacrifícios. Tá certo? Olha que legal. Adam, ele construiu fisicamente um altar exatamente em cima do local onde ele nasceu, porque ele já sabia, Adão era sinistrão, Adão era do caramba, porque ele tinha todas as almas de todos os seres humanos dentro dele. Ele era um profeta também, da qual ele tinha a alma dos 71 povos de toda a humanidade dentro dele. Então imagina que cara era esse. Ele era o The Boss, o chefe. E ele criou um altar físico para conectar com Hashem. Depois, Caim e Abel, quando está escrito que eles traziam oferendas vegetais, porque o mundo era vegetariano, como nós falamos até Noé, eles traziam o melhor das suas oferendas, o melhor do seu pomar, não é pomar que fala, o melhor das suas colheitas para Hashem. Aí teve lá o problema lá, rolou um UFC pesado, porque o Caim não gostou, porque Caim trazia qualquer coisa para Hashem, Abel trazia um negócio mais legal, Caim matou Abel, Caim nem sabia que era isso, foi o primeiro assassinato do mundo, e aí Deus reclamou com Caim, rolou um problema sério, Abel, a Kabbalah fala que Abel é Moshe Rabbeinu, Abel queria servir a Deus com tudo. Deus falou, fica tranquilex, porque eu fiz isso de propósito, porque você na geração que vem vai ser Moshe Rabbeinu. The Man, o cara, Moisés, tá certo, pessoal? Quem quem depois também enalteceu Hashem e ofereceu coisas lá no lugar do templo sagrado? Noah, quando acabou o dilúvio, Hashem pediu para Noah construir um altar e lá ele fazia oferendas para Hashem. Muita gente, nas coisas que eu falo na minha aula, perguntou onde é que está escrito isso? Porque muita gente conhece só o Pentateuco, só fica ali com o livro da Torá, né? Sem explicação, sem a Torá oral, sem a Kabbalah. Pessoal, a Torá é escrita, sem a Torá oral, a Kabbalah fala que é igual um corpo sem alma. É igualzinho um corpo sem alma. A Torá escrita não explica praticamente nenhum mandamento em sua existência em como fazer. A Torá fala, faça Shabat, não explica como. A Torá escrita fala que a gente tem que honrar o pai e a mãe, respeitar, não fala como, em detalhes. A Torá fala que a gente tem que dar tzedakah, caridade, não fala como. A Torá fala que tem que botar tefilim. Como se bota tefilim? Nem sei o que é tefilim. A Torá escrita não explica. Então, qual é o argumento mais óbvio do mundo dizer que Torá oral é necessário? Sem a Torá oral não se entende nada da Torá escrita. Isso tem que ficar óbvio, pessoal. Tá bom? Galera, aí Noah foi lá, construiu lá. Depois, Deus mostrou para Abraham, no seu último teste, que era oferecer o filho Yitzhak. A gente sabe que na prática, Deus não queria que Abraham oferecesse Yitzhak, e no final falou, não quero que você ofereça Yitzhak. Quando Abraham
estava procurando o local para onde tinha que oferecer, Hashem mostrou com colunas de nuvem que o local era o templo sagrado, é onde ia ser futuramente o Beit HaMikdash. Aí Avram viu, se aproximou, depois Deus fez uma coluna de fogo milagrosa para Avram ver que ali é o lugar de enaltecer Hashem de forma completa. E lá ele enalteceu. Como Hashem disse para tudo e não enaltece, oferece Tzar, Hashem pediu. Antes de Hashem pedir, Avraham pegou um carneiro e ofereceu para Hashem, e ele voltou a ser mais uma vez o local do Beit HaMikdash sendo enaltecido. O Midrash pergunta que mesmo Deus tendo construído aquele local já para ser o Beit HaMikdash, qual que foi o mérito físico, mérito material com as nossas atitudes, porque antes do mundo não tem atitude, não tem mérito. Qual foi o mérito físico de nós termos o templo sagrado ali, no Monte do Templo, onde hoje em dia é o Muro das Lamentações, que é a parede externa do templo. O Midrash conta que moravam lá 2 irmãos. E um irmão era solteiro, outro é casado. Eles moravam naquela área, dividiam o espaço, dormiam na palha, dormiam lá. O irmão solteiro, toda madrugada, pegava um pouco de comida, palha, enquanto o outro irmão estava dormindo, que já era casado com filho, e deixava lá para ele, dizendo, poxa, eu sou solteiro, é muito mais fácil de me sustentar. O meu irmão é casado, os filhos, é mais difícil. Vou levar palha e comida para ele. Levava. Na madrugada seguinte, pessoal, o irmão casado, de madrugada, ele pensa, poxa, o meu irmão é solteiro, tadinho, não tem família, não tem filho, não é fácil. Então eu vou levar para ele um pouco de palha e comida para consolar o coração dele. Isso se repetia muitos dias, até que numa certa madrugada, a probabilidade pegou. Quando os dois se encontraram na madrugada, um levando para o outro palha e comida. Quando se encontraram, os dois entenderam na hora que um estava pensando no outro igualmente. Eles se abraçaram e choraram muito. E ambos eram pobres. E a Torá fala que em mérito dessa atitude está claro e concretizado também no mundo material que lá merece ser o templo sagrado do Beit HaMikdash. Pessoal, para a gente ver que Kadosh Baruch Hu fala, que Hashem fala? Rahmana libabai, em aramaico. Para português, o que Deus quer é o teu coração. Só que ele não quer só o teu coração. Ele não quer, cientificamente falando, ele não quer o teu miocárdio. Ele quer o teu coração agindo em forma de mitzvot, fazer a vontade de Hashem. Tá certo? Né? Hashem quer o meu coração, então o que importa é gostar de Hashem, agora deixa eu dormir. Não, usa o teu coração para fazer as coisas que Hashem mandou. Pessoal, hoje em dia, onde fica o lugar mais sagrado do Beit HaMikdash? Ele fica onde está a cúpula de ouro dos muçulmanos, que é uma kippá de ouro, bonita inclusive, que fica lá. A gente não precisa ficar com raiva. Por quê? Porque aquilo é uma profecia da Gemara, tratado de Sanhedrin, da qual lá fala uma coisa para deixar a gente bem feliz. Lá é dito que vai ter um momento que cristãos, idolatria e depois também os muçulmanos vão saquear Jerusalém. Só que Deus vai fazer com que sempre o local mais sagrado do templo fique ou vazio, ou seja mantido por pessoas que sejam monoteístas, como os muçulmanos querendo ou não são, e nem rezam lá. Quando você vai na cúpula de ouro, pessoal, os muçulmanos não rezam. Eles usam aquele local como museu, se passeia, dá uma olhada ali. Então, aquela área que hoje em dia é a cúpula de ouro, é mais ou menos o mesmo espaço do Kodesh HaKodashim, que é o local mais sagrado, que é o lugar santo dos santos dentro do templo. Mais outra coisa interessante é que quando você pega uma foto que o judeu não pode entrar lá, e não o judeu que teme a Deus também não pode entrar no Monte dos Templos, porque é um local que a santidade não sai de lá. Como nós falamos no começo da aula, antes do templo e depois do templo, nunca a santidade sai de lá e a gente não tem mérito para entrar naquela santidade. Então, mesmo quando tem passeios para ir no Monte do Templo, olhar a área lá, não pode entrar. Judeu é proibido completamente e não judeu que teme a Deus também não vai entrar. Pessoal, e aí o que acontece? Quando for pego fotos lá de vários ativistas ou repórteres, se vê que tem uma pedra grande no meio do chão, e essa pedra se acredita que supostamente ela é a Even Ashtiah, que é a pedra fundamental da qual Deus criou o mundo. Que ela tem mais ou menos o tamanho da pedra fundamental, como a Torá fala, e ela está ali no centro bonitinho da cúpula de ouro. Os muçulmanos não rezam nessa. Os muçulmanos rezam em Al-Aqsa, que é do lado, que é pequenininho, meio assim prateado, bronzeado, que já não é mais a área da parte central e mais sagrada do templo. Que é interessante isso.
Ou seja, nós temos que ficar felizes porque tudo que Deus faz é para o bem. Deus fez os muçulmanos manterem lá bonitinho o local, sem idolatria, sem reza, fofinho e bonito, para quando chegar a Mashiach, tá tudo pronto, vai torar, que é isso que a gente vai poder gritar feliz quando chegar a Mashiach. Pessoal, então esse é o local lá da cúpula, tá certo? Onde a gente reza, hoje em dia quando a gente vai lá, a gente reza no Muro das Lamentações. Eu quero inclusive ver se eu consigo fazer um dia desse, uma live, um vídeo ao vivo, eu no Kotel e pegar nomes para rezar e falar um pouco com vocês sobre o Kotel. Não sei se a internet vai pegar bem, mas quem sabe a gente consegue fazer uma vez isso aí. Mas onde a gente reza? No muro ocidental. Não é o muro interno do pátio, é o muro externo do templo. Nesse muro externo, nós estamos rezando lá. Esse muro tem mais ou menos, tem 50 amot, que são 25 metros, é muito alto, e nós rezamos nele, no ocidente do Kodesh HaKodashim, que é o centro do Beit HaMikdash. O rei Davi, ele foi o rei que começou a prontificar todo o local para ser construído o templo. O rei Davi, inicialmente, inclusive, ele construiria o templo. E ele, a cidade de Davi, ela fica uma rua abaixo do Kotel. Se você já foi em Israel, vai em Muro das Lamentações, quando você sai de um dos portões do Muro das Lamentações, você desce uma rua famosa lá, cidade de Davi. O rei Davi, ele iria construir o templo. A Guemará fala que pelo fato dele ter as mãos sujas de sangue, ele não poderia construir o templo. Estranho demais. Por quê? Porque quem mandou o rei Davi matar os amalequitas? Quem mandou o rei Davi lutar contra os idólatras em Israel? Quem mandou o rei Davi participar da destruição, tá certo? Do fundamento da ideologia dos 7 povos canaanitas, que já tinham sido destruídos por Josué e Yoshua? Quê? Eu virei a câmera sem querer. Não, mas vamos. Ah, tá. Tá certo? Pessoal, Beto apareceu aí um pouco, o banheiro. Conheçam a casa do Ravelel Hask. Pessoal, então é o seguinte. Peraí, eu me perdi onde eu estava. Onde é que eu estava? Ah, e aí o rei Davi, está escrito que tem a mão suja de sangue. Pô, como assim? Deus mandou ele fazer isso? Como é que está com a mão suja de sangue? Resposta. A resposta que a Guemará fala é que as mãos sujas de sangue não eram de guerra, porque Deus mandou ele fazer as guerras. As mãos sujas de sangue é porque ele era um posek de nidá. Em português significa que ele era um rabino que legislava a lei sobre um caso de menstruação de mulheres. Ele era um dos maiores, ele era o maior tzadik, o maior sábio daquela geração. E ele era uma pessoa que ajudava a população quando chegava e queria saber se uma mancha de um corrimento era menstruação e a mulher estava impura ou não. Já que se sabe que o homem judeu não pode ter relação com uma mulher estando nos seus dias impuros, porque isso é hayaf careta. Deus me livre, a alma dele pode ser cortada do povo judeu. Ainda mais se ele faz conscientemente. Tá certo? Então o rei Davi não construiu por isso. Até porque em vários pontos ele foi muito maior que o filho, que é o rei Salomão. Bom, Deus ordena o filho, que é o rei Salomão, construir o templo. Salomão, em português, Shlomo, Shalom, vem de paz. E o rei Salomão construiu o templo. Mas a prova que o mérito do rei Davi era muito grande foi que quando o rei Salomão construiu, e ele foi trazer a Arca da Aliança, a Arona Brit, a Arca da Aliança, que a gente vai falar um pouquinho dela se der tempo, já já, e foi colocar dentro do Kodesh HaKodashim, que é o lugar mais sagrado do templo, as portas, que tem a paróquia, tem uma cortina com uma porta, que faz você entrar do pátio interno, da Azará, que é a parte interna, para o lugar mais sagrado do mundo, que é o Kodesh HaKodashim, fechou-se milagrosamente as portas, não deixando o rei Salomão botar a Arca da Aliança lá dentro. Aí ele fez 24 salmos e não abriu. Até que ele falou, Deus, em mérito do rei Davi, abre. E a porta abriu na hora. E ele entendeu que o mérito do rei Salomão podia ser grande, mas o do pai rei Davi é muito maior. E aí abriu, ele pôde botar a Arca da Aliança. O que tinha na Arca da Aliança, galera? O que tinha lá dentro? Na Arca da Aliança, você tinha as primeiras tábuas, né? Então você tinha as tábuas primeiras que Deus escreveu em pedra de safira. Você tinha depois as tábuas da lei, dos mandamentos, de novo, que foi escrito novamente por Moisés. Você tinha lá o cajado de Aaron, que floria dele é amêndoas. Daqui a gente vê que a amêndoa tem uma coisa ligada à energia, à força, à espiritualidade. Tá certo? Tinha também uma cúpula de ouro pequena, da qual dentro tinha um man. O man era o maná,
que era comida que caía do céu durante 40 anos para sustentar, satisfazer, manter o povo judeu. Tá certo? Pessoal, quero falar um monte de coisa aqui para vocês. Vamos lá, vamos começar. Vamos falar agora de datas, cronologia. A gente sabe que o primeiro templo, ele durou 410 anos. Teve 70 anos de exílio, e aí, com a Babilônia, e aí teve mais 420 anos do segundo templo. Ao todo, foram 830 anos de templo. Porém, o povo judeu antes do templo também enaltecia Hashem com o quê? Com o Mishkan, que é o tabernáculo, que ele é uma espécie de templo, só que móvel. Ele era mantido e levado a todo o tempo pelos levitas, só eles podiam carregar o templo. Eles tinham esse mérito, tá certo? Por não se assimilar no Egito, e número 2, por não ter participado do bezerro de ouro. Então eles carregavam o tabernáculo sempre no deserto. Quanto tempo foi utilizado o tabernáculo móvel chamado Mishkan? Foi usado desde o deserto até o primeiro templo. Quanto tempo? 480 anos. Então, durante 480 anos foi utilizado o tabernáculo. Ele era levado de cidade em cidade. Então teve a cidade de Gilgal, teve a cidade de Givon, teve a cidade de Gilgal, Givon, teve Kiryat Yearim, foi até um lugar onde eu morei, que foi onde teve o tabernáculo, uma emoção saber disso. Também teve Shiló. Enfim, quem quiser saber os lugares para onde foi o tabernáculo, é só ler os 3 livros, que é Josué e Yoshua, que é depois de Moisés, depois os Juízes, e Shmuel, que é Samuel A e B. Lá tem todos os locais de onde foram mantidos e colocados o tabernáculo. Pessoal, 480 anos, Mishkan, 410 anos primeiro templo, segundo templo, ao todo dá 1310. 1310 que existiu de templo sagrado, seja ele móvel ou fixo. Saibam que muitos dos objetos e materiais do Mishkan, que é o tabernáculo móvel, foi utilizados para o primeiro, mas não muita coisa do primeiro foi usado para o segundo, porque nos 70 anos de exílio, tá certo? Que nós fomos para a Pérsia, onde aconteceu a história de Purim, a história do Mordecai e Esther de Purim. Então, nesse meio tempo, muitas coisas foram perdidas, teve que ser construído novamente. Então, vamos lá, cronologicamente entender. Quem construiu o primeiro templo? Rei Salomão. Quem construiu o segundo? Ezra Sofer, chamado Ezra o escrivão, tzadik máximo, e profeta Neemias, não sei se em português, Nehemiah. Agora, 70 anos depois do exílio da Pérsia, a gente começou a construir o templo? Ou 70 anos depois de exílio já estava pronto? Isso muita gente erra. Na verdade, 52 anos após a destruição do primeiro templo, a gente já começou a voltar vagarosamente para Jerusalém, construir o segundo templo, a mando de profecia de Deus. E aí, quando completou 70, então foi mais ou menos aí, foram 18 anos de construção do segundo templo, foi construído o segundo. Tinha diferença entre o primeiro templo sagrado e o segundo? Algumas diferenças, porque se via através das profecias de Ezequiel e Hizquiel, algumas coisas que tinham que mudar. A principal dela eram os espetos que se colocavam, espeto, para as aves, para os pássaros, pombos não ficarem parados em cima, não pousarem, que tinha no segundo templo agora, porém não existia no primeiro. Agora, a pergunta é, como é que pode ser que no primeiro templo, que foi logo o rei Salomão construiu, não tinha espetos? Podia acontecer esse desprezo das aves pousarem lá e acabarem defecando e tudo mais. Resposta, o primeiro templo era mais sagrado. O primeiro templo tinha mais revelação divina. Para vocês verem como é que não tem politicamente correto na Torá. O que a Torá fala? A Torá diz que o primeiro templo era muito mais sagrado que o primeiro, porque o povo já estava errando mais para o segundo, não tinha o mesmo nível. Então não é sempre ficar falando que tudo é igual, não importa. Não, existia uma hierarquia espiritual também da diferença do primeiro para o segundo. E aí, pessoal, esse espeto no primeiro não tinha, porque as aves, elas não tinham coragem de pousar no templo. Na segunda, mesmo sendo elevado, poderiam acabar pousando se não tinha os espetos. Galera, para vocês terem uma ideia, o primeiro templo, ele só teve ao todo 10 Kohanim Gdolim, ou seja, 10 sumos sacerdotes. Porque o sumo sacerdote, a partir dos 30 anos, começava a entrar, depois 50, um passo a mais, e esperava até morrer, se ele fosse um justo. Ao todo, quanto? 10. Existiram 10.
No segundo templo, foram mais de 100. Mais de 100 Cohen. Por quê? Porque a pessoa pecava, morria. A pessoa não tinha o mérito. Berta, vê se o Facebook está funcionando. A pessoa perdia o mérito, morria, atitudes erradas. Uma coisa também que gostaria de falar para vocês, muito, muito importante, é o seguinte, o primeiro templo foi construído por uma geração de muito mais tzadikim, pessoas elevadas, justas e muito, muito enaltecidas. O segundo templo foi construído por uma geração que estava 70 anos ao todo no exílio e que já tinha feito assimilação, judeu casando com não judeu, que é um problema sério pela Torá, pessoas não comendo kasher e coisas erradas. E a pergunta da Torá é, como pode ser que Deus deixou um povo que não estava merecendo a grande nível construir o segundo templo? E a resposta é, Deus, ele sempre quer dar presente para as pessoas, mas de acordo com o que você merece, ele vai te dar. Ou, de acordo com o que você merece, é a forma que ele vai te dar. Então a forma que ele deu o segundo templo foi 70 anos de sofrimento, Purim, quase que o povo judeu todo foi morto, como a gente vê na história da Megilat Esther, a história de Purim. Então foi muito sofrimento, o povo tem que fazer tshuva completa. E esse foi o principal motivo que fez acontecer toda essa história. Mas mesmo assim, depois da história do Purim, teve os judeus que recaíram. Mas Deus, ele dá de acordo com o que a gente merece. Tá certo? Então quando hoje a gente fala, o povo judeu não está todo religioso, não tem como Deus mandar Mashiach, Messias, e mandar o terceiro templo. Não é verdade. É de acordo com o que você dá para Hashem. Tem muita gente que faz. O Rebbe Nachman fala que poucos judeus e também pessoas de outros povos, quando enaltecem Hashem, isso já pode ser o bastante para valer o presente para todo o povo. Tá certo? Então, não é sempre 880. Mas a forma que a gente vai receber, o terceiro templo é 880. Porque tem a guerra de Gog e Magog, vai lá e assiste minhas 3 aulas no canal sobre a vinda de Mashiach e a última guerra, 3 aulas sobre isso. Eu posso dar mais, porque tem muito mais coisa para falar. O próprio assunto do templo sagrado, e tem muita coisa para falar. Mas tem coisa demais. A Torá fala que tudo que tinha dentro do templo era sagrado. O local, a construção, a pedra em si ganhava santidade. As roupas, os pátios, os objetos que usavam, o quior, que era a pia que se lavava a mão e os pés, o misber, que era o altar, a menorá, que era o candelabro de ouro, ficava aceso sempre, a arca da aliança, não precisa nem falar, a paróquia, que era a cortina que dividia entre a azará, o local externo, por interno, os santos dos santos, o querubins, que os anjos ficavam em formato de pessoa de um lado para o outro, como pode ser isso logo no lugar mais sagrado. Isso tudo vai ter que ser para uma próxima aula. Não sei se vai ser a aula que vem, mas eu quero dar uma próxima aula sobre o templo, porque tem muita coisa para falar. Tem coisas aqui também que, se eu começar, vai ser difícil terminar antes da nossa hora, que vai estourar o tempo. Pessoal, gostaria de falar com vocês sobre o que eu venho falando nas últimas 2, 3 aulas, sobre o curso que eu vou começar em 12 de março. Não quero que você perca essa oportunidade. O foco principal durante 2, talvez até 3 meses, mas principalmente durante os 2 primeiros meses, o foco principal vai ser para Bnei Noach. O nome do curso dos primeiros 2 meses vai ser Bnei Noach, um diamante para Hashem. Vamos falar de tudo que você pode imaginar, já estou construindo as aulas. É muita informação e sabedoria para passar, se Deus quiser, com a permissão e piedade de Hashem. Convido você a participar desse curso. Você vai poder assistir ele do teu celular ou do teu computador. Eu vou ensinar, perto do dia 12 de março, uns 5 dias antes, eu vou botar um vídeo de 5 a 10 minutos ensinando como baixar o programa. É muito fácil. O pagamento da mensalidade é até dia 10 de todo mês, começando por março. A pessoa envia o comprovante só para a minha organização. E a pessoa participa do curso fechado. A gente vai crescer junto. A gente vai ter muita coisa para falar. Vão ser em média 10 perguntas ao vivo sendo respondidas. Quem perdeu a aula ao vivo, não tem problema nenhum. A pessoa vai receber um código no e-mail que é só clicar, plique, e a pessoa vai poder assistir. Todas as aulas perdidas ou não perdidas estão ao vivo, não precisa. Toda segunda-feira vai ser 11 da noite de Israel, 6 da tarde do Brasil, agora de Brasília, porque mudou o horário. Então, quem está interessado, coloca o seu e-mail inteiro bonitinho, fala, eu estou interessado, bota o seu e-mail e eu vou entrar em contato com você, vou te mandar um texto explicando tudo bonitinho, a ficha de inscrição, que é a coisa mais rápida do mundo, a conta a se depositar as mensalidades, tudo de tranquilo. Mas eu chamo você a não perder essa oportunidade, as vagas e inscrições estão acabando,
até dia 28 de fevereiro. Não perca essa oportunidade de poder estudar muito. Realmente o preço da mensalidade é simbólico, ainda mais perto de tudo que a gente vai estudar juntos. Tá bom, pessoal? Outra coisa que eu quero falar sobre patrocínio, que é o patrocínio do meu trabalho. Tá certo? Para a gente poder crescer cada vez mais, crescer com as páginas, crescer com os anúncios, crescer principalmente com estudos chegando no máximo de judeus e no máximo de Bnei Noach. Então saiba que você patrocinando o meu trabalho, você está tendo mérito em todas essas horas e milhares de horas que estão sendo estudadas de Torá, nessas centenas de milhares de visualizações que estão tendo, você estará tendo mérito. Então entre em contato ou bota eu quero ajudar o projeto, eu quero patrocinar o trabalho e eu vou estar te agradecendo demais, pessoal, demais mesmo. Gostaria de terminar dando uma brahá, uma bênção, que Bezat Hashem dê pra gente um Shabbat maravilhoso. Estamos aí na quarta-feira, dependendo de quando você está assistindo, hoje é outro dia da semana. Que acende pra gente muita alegria, somente decretos doces, muita saúde espiritual, mental e física, que acende pra gente, atenda nossas rezas sempre pro bem, que a Hashem sempre proteja a gente de todo qualquer mal, também espiritual, mental e físico, que a Hashem desenvolva na gente todos os nossos potenciais, que a Hashem dê pra gente toda a magia e os segredos para que a gente saiba fazer nosso objetivo no mundo, que a Hashem dê pra gente logo o terceiro templo com Mashiach, que a Hashem dê pra gente logo a era messiânica perfeita e completa como o nosso Tanar, nossas profecias garantem. E vamos que vamos, galera. Vamos estudar Torá na veia. Vamos aproveitar o canal do YouTube meu. São mais de 210 vídeos. Aproveita e passeia por muitas aulas. E também, obviamente, não perca a oportunidade de se inscrever no curso, porque você vai aprender demais. Vai Torá na veia, pessoal. Kol Tuv Leitraot, pessoal. E até a próxima.